Oi gente, bem-vindo à minha terra. Depois de uma semana desaparecida, choveu muito semana passada e não consegui gravar para vocês. Mas eu tenho uma boa novidade, alguns de vocês já sabem, uma vespa, mas outros ainda não, tá? E o jardim está sofrendo transformação porque aqui, ainda que não chegou oficialmente o verão, já está começando a fazer a transição do jardim. As coisas de outono estão indo embora e as de verão já estão começando a florescer mais. A gente já pode ver que já está fazendo muito mais calor, né? E o jardim está sofrendo transformações. Olha essa Lespedez aqui, como que ela tá linda. Bom, a maior novidade então que eu preciso contar para vocês é que oficialmente agora eu abri a venda de sementes. Então essas sementes que já estão finalizando agora e que eu tinha acumulada da última temporada já estão disponíveis, tá? Então tem várias coisas que vocês já podem comprar e outras que vão ir entrando semana tras semana quando elas vão começar a amadurecer. Então algumas que eu já estou mostrando aqui já faz tempo, né? Já estão disponíveis. Que nem das que a gente vê aqui, por exemplo, a Silene, né? A Silene já está terminando a temporada, então já tem muita semente. A Cianoglosson, né? Essa cor maravilhosa que a gente vê muito pouco por aqui, né? Tem cor azul também. A clássica Sempre Viva, olha quanta abelha que tem nela, ó. Elas chegam a competir pelas flores, olha lá atrás também. Borboleta se alimentando dela, plantas muito boas para polinizadores. Que para mim eu acho que é o meu maior objetivo, né, em questão de plantas, ter plantas boas para polinizadores e também nativas, que vai ser o intuito aqui nesse canal de vendas, tá? Eu já fiz um WhatsApp também, um grupo de WhatsApp para compartilhar com vocês as novidades, para vocês fazerem perguntas sobre essas plantas, né, que eu vou vendendo. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para esse grupo. A ideia então é passar essas sementes que não são comuns, né? E tem muita gente que quer e a gente não encontra por aí. Olha que linda que tá essa rosa, né? Meu Deus do céu. Lembrando, gente, que esse jardim aqui só tem 2 anos. Aqui era uma plantação de eucalipto por muitos anos, então era um solo muito ruim. E olha tudo que a gente já conseguiu fazer com sementes. Então a semente é a porta de entrada para um vício. Mas para conseguir fazer esses jardins monumentais bem diferentes e equilibrados com o nosso ecossistema. Logo, logo vocês já vão ter um jardim assim cheio de polinizadores. Vocês vão estar vendo que vocês vão estar trazendo vida para esses espaços, né? Que podiam ser estéreis, com um gramado artificial cheio de fertilizante. E essas espécies assim, né? Elas são tão fáceis de cuidar e criam tanta vida, né? Por que não, né, gente? Vamos fazer a nossa parte, né? E também muitas dessas, elas vão ser comestíveis, vão ser também medicinais, então é uma boa forma da gente conseguir suplementar a nossa dieta também, trazendo essas flores comestíveis e também outras coisas. Os tomates já estão começando a amadurecer, então a gente vai ter diferentes variedades de tomate. Tomate laranja, amarelo, branco, preto, pintadinho, tigrado, vários tipos, tá? E quando passe já o verão, eu vou ter muitos bulbos, raízes tuberosas, rizomas, batatas, etc. de plantas, tá? Como, por exemplo, gladiolos, as astromélias, que são muito difíceis de conseguir no mercado, porque o pessoal não quer que tenham, porque a venda de flores de corte dá muito dinheiro, né? Então eles não querem que esses bulbos se propaguem. Mas vamos lá e vamos libertar eles desse comércio. Que nem a astromélia, eu vou ter essa psitacina que a gente já viu no outro vídeo, né? Essa outra astromélia aqui, não sei o epíteto específico dela, só sei o gênero, né? É uma astromélia. E essas flores ficam muito tempo assim, lindonas. Acabo de ver uma coisa muito legal aqui do lado das astromélias que eu também tenho que mostrar. E essa é outra planta que eu quero muito ter mais sementes para compartilhar com vocês. Olha só, uma das borboletas mais famosas do mundo é a borboleta monarca, né? Que todo mundo já conhece, vou deixar uma foto aqui dela, né? E o que poucas pessoas sabem é que pra gente ter borboleta monarca, ali tá ela voando, ó. Essa é a monarca, ó.
para ter ela, a gente precisa ter certas plantas que vão servir, então, de comida para os filhotinhos dela. Então, ela só faz ovodeposição em certas plantas. Ela tá meio aquada comigo, mas tá voando aqui ao redor. E ela vai depositar principalmente nessas daqui, essas asclépias, tá? Essa plantinha aqui que vai servir de alimento para os bebês. E olha aqui o bebezinho dela. Essa daqui vai se transformar nessa borboleta lindona, super, que a gente vai poder ter no nosso jardim e ajudar a preservar ela, tá? Então, tem certas plantas, cada tipo de planta vai atrair um tipo de polinizador e isso vai ser muito interessante para manter todo o ecossistema. Então, essa daqui, além de ser uma planta muito ornamental, também vai atrair essa borboleta lindona. E é isso que eu quero, poder incentivar vocês a ter jardins muito mais coloridos, mais biodiversos e ecossistemicamente equilibrados. Ó, eu saí dali, ela já veio ovo depositar. Ó, ali tá ela, ó, ela parou. Ó, era só eu sair daqui que ela já veio, tá com medo de mim. Então, para conseguir manter essa produção e ficar aqui 24/7 cuidando dessas plantas e tirar sementes, vou começar a comercializar elas e é uma forma também de vocês ajudarem o canal a crescer, tá? Essa semana eu já tinha compartilhado os tupinambures, que agora já terminou a época de plantar eles. Ainda tem um ou outro, mas teria que ser assim até em 2 dias, senão já não dá mais para comercializar, tá? Tem algumas coisas que são muito específicas de época, né? Então vocês têm que ficar atentos e por isso que é bom ter o canal. Outra que eu já tinha mostrado aqui, que também é uma cor azul, que é muito difícil de acontecer na natureza, é a borraja, que também é comestível e vai estar aqui, ó. Olha que lindo esse contraste de flores, ó, a Cyanoglossum aqui com as amapolas californianas aqui do lado. Olha o contraste que dá isso, olha, como não preferir isso que um gramado, né? E aqui tá a borraja. Olha as flores azuis que ela tem. A flor é comestível, as folhas são comestíveis e os talos são comestíveis. Por isso que ela tá aqui na minha horta, tá? Essa daqui também já tá disponível para venda. E aqui a gente já pode ver os primeiros tomates se criando. Estão vendo a cor dele? Pretinho, ó. Coisa mais linda. Então tomates vão vir essa temporada também. Eu quase não gravei hoje porque eu tô muito mal da garganta, tá? Eu tô tendo que pausar o vídeo para tossir às vezes. E com um jardim assim, eu consigo ter várias coisas que vão me ajudar nessa hora. E uma delas vai ser, por exemplo, a Lípia alba. Quem conhece a Lípia alba, que também é chamada de melissa. Essa plantinha aqui, ela é nativa. Ela dá umas florzinhas bem bonitinhas, assim, meio parecidas com o cambará. Porém, essa é comestível. O cambará não é, né? A lantana não é. Essa daqui é a Lípia alba, conhecida como melissa brasileira. E essas folhas aqui vão ser antimucolíticas. Então, se a gente faz chá com ela, a gente vai ajudar a liberar o catarro e a garganta, tá? É muito bom para crianças também, né? Que sofrem bastante. Lípia alba é muito boa. E depois a gente vai ter outras que também eu tô tomando à torta e direito. Que seria, por exemplo, essa daqui, que talvez vocês conheçam, porque ela é bem comum aqui no Brasil. Essa é a erva baleeira, que é anti-inflamatória. Então, ela vai ajudar então a combater a inflamação na garganta, tá? A gente pode colocar tanto em chás, bem como em comida. E outra que eu tô tomando bastante, essa daqui é uma hortelã diferente. Dá pra ver que ela é mais pequenininha, ela tem um cheirinho de morango. E também as hortelãs são muito boas para descongestionar. Então, tendo essa diversidade, né, a gente acaba fazendo um bem tanto para a natureza como para a gente mesmo também, né? E também vão ter estacas, tá? Então, estacas, agora já saiu estacas de sálvia, vou ter estacas dessa daqui, o fruto do sabiá, que vocês já escutaram bastante falar aqui no canal. Também estacas do sabugueiro, olha lá as flores dele, coisa mais linda. E no final da temporada também vou estar compartilhando as mudas da
Rudbeckia laciniata, que agora essa dobrada já começou a florescer e tá a coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha essas flores. Lembrando, isso daqui tudo foi construído em 2 anos. E olha a biodiversidade que a gente já tem. Vamos cruzar aqui pelo outro lado? Muita coisa, manter isso custa um trabalhinho, mas cara, é bom demais. E também outra que já está disponível é uma cobertura de solo super linda, boa para polinizadores e comestível, que seria o trigo sarraceno, que já está completando seu ciclo, mas ainda a gente vê vários insetos utilizando ela aqui, várias abelhas, moscas floríferas, né? Olha só quanto caixa de flor. Essas sementes aqui é o que a gente chama também de trigo sarraceno, porque ele é um trigo que não vai ter glúten. Então é um trigo que pode ser consumido pelos celíacos, tá? Mas ele é muito bonito, dá muita flor. Agora ele já tá mais pretinho, porque tá criando as sementes, né? E vamos ver aqui o que mais tem para falar para vocês. Plantei muita coisa. Aqui é o inhame, vai ter inhame roxo. E olha só como estão as nossas abobrinhas. Estou colhendo todos os dias, tem que cuidar bastante, porque se a gente deixa as abobrinhas ficarem muito maduras no pé, o pé para de produzir, tá? Mas olha que coisa linda que tá essas abobrinhas. Vamos ter sementes de 3 tipos de amaranto diferentes, todos eles vão ser comestíveis, tá? Esse daqui é o amaranto normal, aquele de maior tamanho, mas vamos ter também os mais ornamentais também. Então, muitas coisas diferentes para alegrar os seus jardins e trazer mais alimentos bons para a nossa saúde. São muitas cores diferentes, né? Fazer meio que um apelo para vocês, gente, não cometa o mesmo erro que eu fiz. Tem muitas vezes que eu guardo sementes, eu acho, depois eu vou saber o que é, e acabo me esquecendo qual era a variedade. Já faz meses que eu tô lutando para tentar me lembrar o que é esse girassol que eu plantei aqui. Tem a mania tanto de guardar as sementes às vezes sem anotar o que é, e também de plantar depois e não colocar plaquinha. Esse girassol eu tô achando tão estranho, ele tem uma folha mais aveludada, mais branca. Não sei se é aquele girassol da praia ou o que é. Olha que peludinho que ele é. Daqui a uns meses a gente vai descobrir qual é ele, ó. Olha só, ele ainda não abriu, mas muito bonitinha a folha. Não sei o que é. Aqui sim, aqui é a Rudbeckia hirta, aquela Rudbeckia anual. Também vou ter semente para vocês. É algo que eu sempre digo, cuidem. Marquem as coisas que vocês têm, porque depois é muito difícil de saber qual é a variedade, e isso é bem importante também se vocês querem coletar, porque às vezes a gente planta, por exemplo, girassol vermelho perto de um girassol branco ou amarelo, o normal, e eles se cruzam, então a gente começa a perder um pouco a genética deles, tá? Então, que nem ali eu plantei esse girassol, não plantei nenhum girassol mais perto, para não cometer o erro de colocar 2 variedades juntas e acabarem hibridizando e assim a gente perder aquela genética pura dela, tá? Então aí vai um conselho, por favor, não façam isso. Tô caminhando aqui, caminhando, e só depois a gente já vai ver os outros girassóis que eu tenho aqui, tá? Então eles estão em uma distância mais segura. Nessa zona do jardim aqui, esses nasceram naturalmente, né? Mas aqui eu tenho outra variedade, tá? Que tá bem longinho para não hibridizarem. E outra coisa que já tá na época quase, vocês se lembram que a gente plantou cebola família aqui junto? Quando a cebola começa a deitar, ó, esse é o sintoma que a gente tem que ver para começar a colher cebola. Ó, ela tem que deitar e secar, tá? Então ela já tá chegando na sua madurez. A fileira de baixo tá mais madura que essa, então já vou poder colher elas, ó. Ó, aqui, ó, deitadinha, tá? E já meio seca. Então se a gente vier aqui, olha só como é que estão os bulbos, ó.
A cebola família não fica maior que isso, tá? Não é que ela ficou pequena. Tá? Então, olha que linda, tá? Se vocês não conhecem cebola família, depois de colher eu também vou separar alguns bulbos para vender. Que já quase desapareceu. Essa ficou muito pequena mesmo. Ó, mas aqui estão elas, tá? Então, cebola família já dá para colher. Eu vejo muita gente errando com a cebola, tá? Ela tem que deitar e secar antes de colher, porque senão o que vai acontecer é que a gente vai tentar armazenar ela e ela vai apodrecer muito rápido, tá? Então ela precisa passar por esse processo. Também eu quero toda essa região aqui começar a fazer um plantio mais ordenado para conseguir colher esses bulbos melhor. Eu adoro esses jardins mais caóticos, mais tipo cottage garden, mas para a produção de bulbos, para poder tirar eles do chão, é mais fácil se a gente faz um plantio então mais em carreira. Então toda essa zona por aqui agora, as que não tem as árvores, né, porque vão sombrear, eu quero ordenar em carreiros, que nem eu fiz ali com a cebola, para conseguir plantar bulbos melhor, para poder tirar eles depois da temporada. Outra coisa, eu plantei feijão de metro roxo, que é difícil de conseguir também, né? E aqui a gente já tem algumas butternut ficando mais grandinhas, né? Tudo isso vai ser... E ali vai ser o milho crioulo, aquele milho colorido, que eu amo, que ele tem menos açúcar, tá? Então ele é um pouco mais saudável, tem mais fibra, então ele é muito bom para a saúde. Então toda essa zona aqui vai ser transformada, mas aos poucos. Agora começa uma temporada meio ruim, né, de trabalhar, de fazer esse trabalho braçal, porque é muito calor. Hoje é para dar até 36 graus aqui. Então muita gente também não sabe disso, né? Rio Grande do Sul, o pessoal acha que é fresquinho, né? O sul, neve, Gramado. Mas não, o nosso verão, olha, é tortura. Então tem muitas coisas que vão se adaptar para o resto do Brasil também, tá? Então tem muito trabalho por vir aqui. Vou lá na frente de casa para mostrar para vocês mais umas coisinhas que estão lindas, lindas. Vamos voltar lá para mostrar para vocês. Desfrutando o tour, né? Bom, aqui tem um que já vai dar para tirar bulbo também. Eu quero desfazer essa fileira. Ai, olha só, pecado. Eles começam a cair, né? Mas olha que maravilha esse gladiolo aqui. Daqui a pouco começa esses lírio nativos também, que são lindos, cor branca. Essas dálias. Parece que cada época tem uma cor assim que predomina, né? Não é calculado, mas parece que cada época vai abrindo cores diferentes. No início, pela primavera, o que eu mais vejo é amarelo. E aí começa a mudar as cores. Além das astromélias, que estão lindas, os gladiolos. Tinha muito gladiolo que já tinha aberto e agora começaram de novo, né? Esse daqui tá terminando, né? Mas olha o lilás dele. Aí um creme tinha quebrado, aí eu coloquei dentro de casa. Esse daqui eu encontrei solto no meio do mato. E olha, ele é muito mais alado, né? Ele é triangular. Achei ele tão diferente, tão bonito. O jardim nessa época é muito bonito, né? E outra coisa que está começando a florescer, que é muito boa para os polinizadores também, são as budleias. Olha, agora abriu essa daqui, que é uma budleia lilazinha e o miolo dela é amarelo. Olha as borboletas, não tem uma flor que não tenha borboleta nelas. Lá em cima também. Olha nessa daqui. Quatro borboletas. As
bananeiras começando a se recuperar agora. Depois de toda aquela queimada da geada, tínhamos retirado as piores, né? Agora elas estão vindo com mais força. Às vezes é necessário fazer esse trabalho, né? Não ter piedade para depois tudo vir melhor, né? Que nem na vida. Então é isso, gente, me recuperando aqui desse, não sei se é resfriado, né, mas dor de garganta. Fazendo um envio para vocês, organizando toda a loja. Espero ter várias novidades para continuar então incentivando essa diversidade ao redor de todo o Brasil. Então, se vocês se interessam, entrem aqui no canal, também entrem lá no Instagram, a minha terra Samantha Klein, onde também eu vou divulgando tudo que eu tenho aqui e também dando algumas dicas para vocês. Para fechar o vídeo, vou mostrar uma das plantas que eu mais adorava desde que eu morava lá no Chile, que eu também tinha ela, as crinums, que também são bulbos gigantes, são os maiores bulbos que existem na terra, tá? Então olha o tamanho do bulbo lá embaixo. E tenho 3 tipos diferentes de crinum aqui. Eles dão essas flores brancas, essa já tá quase passando, mas tem outras abrindo aqui, tá? Os crinos, então, vai ter esse, vai ter um todo rosa e também vai ter um gigantão, que é rosa com branco. E eles soltam um cheiro incrível à noite. É um dos cheiros que eu mais gosto aqui no jardim. Então, para não forçar muito a garganta também, é isso para essa semana. Só dar uma olhadinha aqui e compartilhar algumas novidades com vocês. Próxima semana tem mais e espero que tenham um ótimo fim de semana. Tchau!